A origem do teatro. Os povos primitivos já faziam uma espécie de teatro quando estes contavam às tribos as suas caçadas, a história de seus ancestrais e tudo o que acontecia em suas vidas. Mas o que conhecemos hoje como teatro, na verdade, ele teve o seu início lá na Grécia Antiga, mais propriamente na cidade de Atenas. E essa, como vocês podem ver, é uma imagem de como se acreditava ser a cidade na época. E esta outra imagem, como vocês podem observar, mostram as ruínas da cidade de Atenas nos dias atuais. Os gregos da antiguidade acreditavam em uma grande variedade de deuses e também de semideuses. Acreditavam ainda que a maioria desses deuses moravam em um potentoso, suntuoso e majestoso castelo, situado no alto de um monte, acima das montanhas, lugar este denominado como o Monte Olimpo. Um destes deuses, por nome Dionísio, era aclamado como o deus da colheita, o deus da agricultura e o deus das uvas e do vinho. Os atenienses faziam muitas festas em homenagem a este deus e a ele cantavam e dançavam em rituais como forma de celebração a essa divindade por ocasião das colheitas. E mesmo se a colheita não fosse tão boa assim, eles empenhavam-se ao máximo para da próxima vez fazer uma celebração maior, melhor, pois acreditavam que assim fazendo alcançariam maior benefício e benevolência do seu Deus e assim poderiam ter uma colheita farta. Estas celebrações eram chamadas ditirambos. Estes ditirambos eram, na verdade, grandes cortejos que atravessavam de uma ponta a outra a cidade de Atenas em uma espécie de desfile artístico, cortando toda a cidade, cantando, dançando e arrastando uma grande multidão. As apresentações eram similares a que nós observamos hoje nas ruas e praças e parques de várias de nossas cidades nos dias atuais. Os ditirambos eram apresentados em forma de coro, ou seja, todos os participantes dançavam, falavam a mesma coisa, como que se fosse uma única voz e pessoa. E apenas um destes agia diferente dos demais. Este era denominado corifeu, que era, na verdade, o responsável por conduzir, reger de forma uníssona toda aquela grande apresentação. O corifeu, na verdade, interagia diretamente com o coro e também com a plateia, ao passo que os coristas representavam pensamentos e sentimentos sem se interagir diretamente com a plateia. Até que um dia, um integrante do coro chamado Tesbis ousou fazer algo diferente dos demais integrantes e se destacou ao falar para todos os presentes que ele era o Dionísio. Diante desta atitude, criara então com isso o primeiro personagem e por esta razão Tesbis é considerado com isso o primeiro ator da história do teatro ocidental, porque criou uma nova relação dentro de ditirambos. Desta forma, Tesbis também se relacionava com todos, tanto com a plateia como com o coro, inclusive com o corifeu. Depois dele, muitos outros também se tornaram atores e passaram então, agora Tesbis, a treinar todos estes. Vale-se dizer e importante destacar que nesta época apenas os homens poderiam serem atores, pois as mulheres nessa época na Grécia ainda não eram consideradas cidadãs. Depois de um tempo, as apresentações deixaram de acontecer nas ruas e foi construído agora um anfiteatro onde as apresentações aconteciam e eram realizadas. Como vocês podem observar e ver aí nesta imagem, nas ruínas de um anfiteatro. Nesta outra imagem, como vocês podem observar, é um anfiteatro nos lugares imensos, com plateias gigantescas. Apresentações eram sempre lotadas, como que se fosse nas novelas dos dias atuais. As pessoas iam para assistir
e também para se divertir. Thésbes é considerado também o primeiro diretor teatral a dar a ideia de usarem máscaras gigantes para que mesmo aqueles que não conseguissem escutar pudessem ao menos entender o que estava acontecendo no palco gigante. E a partir das expressões das máscaras delicadamente confeccionadas com folhas de argila e couro, estas máscaras eram feitas para cobrir todo o rosto, deixando apenas o orifício da boca e do nariz. No espaço na boca era deixado um pequeno cone para que funcionasse como um megafone para se amplificar a voz de seus atores. As máscaras eram cuidadosamente preparadas exatamente para transmitir sentimentos, intenções e a personalidade de cada personagem, a fim de que, com isso, o espetáculo pudesse ficar mais claro ao público que ficava mais distante daquele palco tão gigantesco. Quais eram as peças que estes atores atuavam? Eram baseadas em mitos. E o que eram os mitos? Mitos são, na verdade, lendas. E o que são lendas? Lendas são histórias fantásticas com fundo de verdade que representavam as crenças, costumes de uma cultura. Geralmente, seus personagens eram deuses, heróis, monstros, feiticeiros e etc. As lendas foram transmitidas e repassadas de forma oral, sendo repassadas assim de geração após geração. Muito bem, meus queridos alunos da ETI Luiz Gonzaga. Chegamos ao final de mais um conteúdo e espero que vocês tenham gostado. Convidando vocês para a nossa próxima aula, que em breve estaremos postando também aqui no nosso canal. Temos muitas coisas interessantes, muito importante para estar sendo transmitida para todos vocês. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Sempre uma palavra abençoada com o pastor Eurípides Venâncio. Estudos bíblicos que edificam. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.